Queria voltar a falar daquela discussão no plenário virtual e falar do voto do ministro Fux, que foi o único que destoou dos demais ministros ao se referir, ao se pronunciar sobre as cautelares, as medidas impostas a Jair Bolsonaro desde a sexta-feira passada e o contexto todo que a gente marra aqui para entender o porquê, os motivos implícitos ali no voto de Fux, hein, Sakamoto? O que você me diz sobre esse assunto? Então, Natália, eu até escrevi sobre isso mais cedo, né? Que o ministro Fux acabou votando para manter seu visto, né? Para poder ter acesso à Disney, né? E acabou virando herói, acabou acordando como o herói do bolsonarismo, pelo menos do golpismo bolsonarista, né? Não foi exatamente uma surpresa, né? Ele foi o último a votar e foi o único a votar contra essas medidas cautelares, né? É claro que, como mesmo como bem colocou o nosso Walter Mairovich, ele acabou, na verdade, não se justificando, não dando justificativo, que simplesmente falou que era contra, porque isso é limitar liberdades. É claro, é óbvio, uma medida cautelar nesse sentido é sempre limitar uma liberdade de qualquer pessoa que tenha cometido esse crime. Isso é, na verdade, uma das consequências, mas limita essa liberdade por quê? No caso de Jair Messias Bolsonaro, que estava conspirando contra a soberania brasileira, que estava atuando contra a ação, contra o processo que ele responde no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Então, o que acontece é que ele e o filho dele são investigados nesse inquérito e acabaram tendo não vou dizer penalidades, mas essas restrições, no caso do presidente Bolsonaro, exatamente para não ser preso. Então, muita gente defendia, inclusive, que a preventiva já era uma possibilidade. A preventiva contra Jair Bolsonaro era uma possibilidade. O ministro Luiz Fux vota contra. Ele, André Mendonça e Cássio Nunes Marques foram poupados, os três foram poupados das sanções impostas pelo governo Donald Trump a ministros do Supremo Tribunal Federal, aquela suspensão de vistos a eles e suas famílias, né? 8 ministros sofreram isso, mais o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os três ficaram livres, né? 2 deles indicados por Jair Bolsonaro, que ele dizia que poderia sempre tomar uma tubaína com os dois, e Luiz Fux, que tem tido um diálogo com o Bolsonaro durante o julgamento das ações que condenaram golpistas por participarem do 8 de janeiro. O ministro Fux acabou sendo sensível, acabou sentindo e respondendo à pressão bolsonarista, principalmente no caso daquela cabeleireira que participou dos atos golpistas. A maior parte da pena dela foi por participar dos atos golpistas, mas também ficou lembrada porque pichou a estátua. A pichação, é claro, se ela tivesse apenas pichado a estátua, ela não teria sido nem presa, né? Os anos de condenação foram por conta dos atos golpistas. O Fux acabou divergindo do voto do relator. Isso, por conta disso, ele foi comemorado pelo bolsonarismo na época e agora, novamente, ele está sendo celebrado nas redes sociais por conta desse voto, né? O voto dele, ele se alinha, você vai ler o voto, ele se alinha às justificativas, inclusive que têm sido usadas por aliados do bolsonarismo, que isso é desproporcional, que atinge a liberdade de expressão, que atinge a liberdade de comunicação, sem tem havido nenhuma justificativa, prova de fuga. Ora, se o ministro Fux lesse o texto, eu espero que ele tenha lido, ele ia ver que se trata. Tem uma questão com relação à fuga, que a PGR pede, mas o ministro Alexandre de Moraes se dedica mais naquela peça a discutir a questão da ação do Bolsonaro contra o julgamento e contra a soberania brasileira nesse processo. Ou seja, que essa medida cautelar era para que o Bolsonaro parasse de atacar o próprio país para se ver livre disso. Né? Então, e isso ele não fala nada, ele acaba não tocando nisso. Enfim, agora, né, o seu voto sobre a tornozeleira, apesar de ter sido derrotado por 4-1, já tá sendo usado dentro do Brasil, vai ser usado fora do Brasil, como prova de que existiria um exagero e de que ainda há ministros em Berlim. O ministro é livre para decidir como quiser, porque somos uma democracia, e não graças, é claro, ao clã Bolsonaro e seus aliados, né? Mas
Com o voto do ministro, a democracia brasileira fica um pouco menor, porque desconsidera todos esses ataques, né? E ele acaba, na verdade, pontuando, né? E mantendo com isso o seu visto, né? Então, se discute-se por quê que o Luiz Fux teve esse voto, né? Eu acho que ele vai poder dizer pessoalmente, né? Talvez algum dia, porque nas justificativas do voto não é suficiente para explicar, mas com esse voto, com certeza os Estados Unidos vai continuar permitindo que ele vá à Disney e que seus familiares também possam ir à Disney. Forçando, então, que foi um dos únicos que não teve ali o visto tirado nessa movimentação toda com os Estados Unidos. Queria te ouvir também, Josias, porque enquanto Sakamoto falava, passava muito aqui uma impressão da gente tentar entender qual que é o peso de um alinhamento desse para um ministro do STF. Como você viu esse voto sendo o único ali destoando da primeira turma? A justiça não é cega, mas há ocasiões em que certas togas abaixam para procurar lente de contato. Todo mundo enxergou de fronte alta, ali na primeira turma do Supremo, a parceria chantagista que o clã Bolsonaro firmou com o Trump. Apenas o Luiz Fux agachou. E aí não viu o que está se passando. Ele foi o último a votar, né? E disse, de fato, que não viu elementos que justificassem as restrições impostas ao Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin. Imaginou-se até que o Fux poderia expor alguma divergência pontual, mas ele divergiu integralmente. Segundo o Fux, houve restrição desproporcional à liberdade de ir e vir e à liberdade de expressão do Bolsonaro. O diabo é que as idas e vindas do Bolsonaro o conduzem à condição de financiador de uma excursão do filho, Eduardo, aos Estados Unidos, para conspirar contra a soberania nacional. E o Bolsonaro, com uma certa dificuldade de se expressar, ele não utiliza a sua liberdade de expressão, senão para difundir em entrevistas, em postagens nas redes sociais, sinais de fumaça de uma conspiração para evitar o cumprimento da legislação penal que o aproxima da tranca, o aproxima da cadeia. Na formulação construída pelo Trump, na carta que ele endereçou ao Lula, ou o Brasil assegura a impunidade do Bolsonaro ou vai sofrer uma sanção tarifária de 50% a partir de 1º de agosto. E nesse enredo, para evitar o prejuízo econômico, o desemprego no Brasil, o Supremo teria que pagar o resgate, arquivando o processo contra o Bolsonaro. Então, essa chantagem tem o tamanho de um elefante. Mas o Luiz Fux agachou para procurar a lente de contato. E aí não viu nem a tromba, Natália.